Oferecimento: Empresa ArcelorMittal. ArcelorMittal é aço, aço é ArcelorMittal. Quinta-feira, 19 de janeiro de 2023. Sejam bem-vindos a este podcast que leva até você o Evangelho do dia e a nossa simples e singela reflexão. Por isso, seu apoio, especialmente através das orações, é de suma importância para que a gente continue este trabalho de evangelização. Fácil não é manter o podcast diário, preparar com antecedência para que você receba pontualmente todos os dias as riquezas do Evangelho e o alento da vida dos santos é desafiador. Já pensei em desistir várias vezes, em todas elas Deus me mostrava que deveria continuar. Sabe como? Através de uma mensagem sua, de um testemunho que você gentilmente me enviou no Instagram. Então, seu incentivo é muito importante. E às vezes é algo tão simples, um clique e pronto. Ajudamos a divulgar o Evangelho de Jesus Cristo. Grato a Deus pela vida de cada um de vocês. Rezemos. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Senhor, luz verdadeira e fonte da luz, concedei-nos perseverar na meditação de vossa palavra e viver iluminados pelo esplendor de vossa verdade. Amém. Marcos, capítulo 3, versículos de 7 a 12. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus se retirou para a beira do mar, junto com seus discípulos. Muita gente da Galiléia o seguia, e também muita gente da Judéia, de Jerusalém, da Idumeia, do outro lado do Jordão, dos territórios de Tiro e Sidônia, foi até Jesus porque tinham ouvido falar de tudo o que ele fazia. Então Jesus pediu aos discípulos que lhe providenciassem uma barca, por causa da multidão, para que não o comprimisse. Com efeito, Jesus tinha curado muitas pessoas, e todos os que sofriam de algum mal jogavam-se sobre ele para tocá-lo. Vendo Jesus, os espíritos maus caíam a seus pés gritando: Tu és o Filho de Deus. Mas Jesus ordenava severamente para não dizerem quem ele era. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. A rejeição e condenação à morte de Jesus pelos fariseus e herodianos marca o novo começo do povo de Deus. A eficácia do Evangelho é muito diferente da eficiência humana. Ele comunica a força que vem da impotência do homem e do poder de Deus. Quando eu sou fraco, é então que sou forte. Segundo Coríntios capítulo 12. Porque Deus, ao contrário do homem, sabe tirar sucesso do fracasso e a vida da morte. 7 lugares são citados no Evangelho de hoje, um número que indica plenitude, totalidade. Todos acorrem a Cristo para formar a sua igreja. Não alcançou o sucesso pelo desejo de ter, de poder, de aparecer, a origem de todo o mal, mas venceu tudo isto precisamente com o seu dito fracasso, com a pobreza, com o serviço e a humildade de quem ama. Jesus é apresentado como o centro de um grande movimento de pessoas que buscam e encontram nele a possibilidade de cura. A humanidade está doente e a peregrinação a Jesus nasce desta necessidade de salvação. É bom ver Jesus sendo seguido por tantas pessoas. Mas por que eles se apressam tanto em segui-lo? Por que este interesse por fé? Marcos nos faz entender que o entusiasmo da multidão é despertado pela ação curadora de Jesus e não exatamente pela fé. Estão mais atrás dos benefícios do que simplesmente crer. Somente os demônios vão, por incrível que pareça, reconhecer a identidade de Jesus e a proclamam.
Mas a sua propaganda é enganosa, a intenção é confundir a revelação autêntica de Jesus, queimando-a já no início. Daí a reação de Jesus que os obriga a ficar calados. A armadilha preparada pelos demônios para Jesus vem do fato de Satanás querer antecipar a manifestação da glória de Jesus antes da sua morte na cruz, porque só aí Jesus se revela verdadeiramente o Filho de Deus, que dá aos homens a salvação total e definitiva, a redenção da sua existência na comunhão com Deus. É a tentação que Satanás lhes apresentará novamente por meio de Pedro. Marcos capítulo 8. A fé não é apenas saber quem é Jesus. Até os demônios sabem melhor até e antes do que nós. O Senhor não quer publicidade de ninguém, muito menos dos demônios. Chega a todos somente através da fraqueza de quem, conhecendo verdadeiramente, o anuncia como amor crucificado, pobre, humilhado e humilde. A propaganda muitas vezes vai exatamente na direção oposta e usa precisamente aqueles meios que o Senhor tanto denunciou e rejeitou como tentações. São Mário. No século III, marcado por violentas perseguições do Império Romano aos católicos, Mário e sua esposa Marta, com os filhos Audífax e Ábaco, saíram da Pérsia em peregrinação a Roma para visitar os túmulos de São Pedro e São Paulo. Já nos arredores da cidade encontraram o sacerdote Valentim, que cuidava de sepultar os corpos decapitados de cerca de 270 mártires da fé. A família piedosa se juntou a ele nesta obra de misericórdia. E neste trabalho foram todos descobertos e presos pelas autoridades romanas. Instados a renegarem o Cristo e adorarem o imperador, negaram-se e foram, portanto, condenados à morte. Valentim foi condenado também por celebrar o matrimônio cristão, proibido pelas leis romanas. Mário e os 2 filhos foram decapitados logo na Via Cornélia, e Valentim 1 mês depois no mesmo lugar. Marta, que ainda não havia sido batizada, foi levada para um poço 21 quilômetros fora dos muros da cidade e ali afogada. Seus corpos foram encontrados por uma cristã que, como eles anteriormente, providenciou o sepultamento dos irmãos fiéis, neste caso no túmulo da sua própria família, no terreno da sua residência na mesma Via Cornélia. No local, encontram-se ainda hoje as ruínas de uma igreja visitada pelos turistas. Os restos mortais dos mártires foram aí encontrados e posteriormente levados como relíquias de veneração para as diferentes igrejas na Itália e na Alemanha. Porém, estes mártires ficaram conhecidos e populares no próprio século III na Europa e em outros lugares, sua história sendo divulgada principalmente entre católicos, muito em função de um concílio realizado nos anos de 268 a 270, quando Cláudio era imperador e a perseguição aos cristãos foi bastante reduzida. Como curiosidade, o nome Mário tornou-se muito comum e largamente adotado a partir destes acontecimentos. Senhor Pai Santo, que nos destes por infinito amor e nos destes a dignidade de vossos filhos, algo que nem aos anjos concedestes, pela intercessão de São Mário e companheiros mártires, dai-nos as graças necessárias para vos sermos fiéis, formando e apoiando uns aos outros na igreja doméstica da nossa família, em comunhão com vosso corpo místico, enterrando o pecado na vivência das virtudes, para que nossa peregrinação em direção ao destino dos apóstolos vos seja agradável e obra de misericórdia para os irmãos. Por Cristo nosso Senhor. Amém. E assim encerramos mais um podcast Evangelho do Dia. Nos siga nas redes sociais. Estão todas aí na descrição deste áudio. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho, Espírito Santo. Amém. Até amanhã.